Então, olá a todos e todas que estão nos assistindo no YouTube ou que estão nos ouvindo no podcast, né? Lembrando que o programa Entre Elas fica disponível nas duas plataformas e hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa muito especial que tem uma trajetória gigantesca. Eu vou tentar aqui reduzir o currículo dela, que é incrível. E também já aproveito, já incentivo para quem não conhece, conhecê-la, tá nas redes sociais, que é a doutora Termira da Silva e Silva. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, também atua academicamente como convidada em várias universidades brasileiras e europeias, como docente, palestrante e pesquisadora. É consultora clínica e forense em violência doméstica e em violação dos direitos humanos de mulheres. Ela também é autora, organizadora de diversos livros, capítulos de livros e artigos científicos, ok? Ela ministra palestras e cursos nacionais e internacionalmente, focando aí predominantemente nos temas afetos à garantia dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis, como bioética, biopoder, violência institucional, violência por poder e segurança pública. Ela tem aí uma atuação como consultora clínico-forense também, como perita ad hoc, e é clinicamente realiza atendimentos individuais de casais e de famílias e atua a partir da abordagem da psicodinâmica com a utilização da metodologia pautada na vinculação afeto-educativa. Então, uma grande especialista que o programa Entre Elas da Escola Superior aqui de São Paulo tem a honra de receber, e vamos ter aqui um diálogo para entender um pouco mais sobre a questão que é tão importante, né, professora, sobre a violência em relação à mulher e nesse aspecto específico. Então, muito obrigada, boa tarde e seja muito bem-vinda ao programa Entre Elas. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui hoje, porque eu sempre ressalto que nós, pesquisadores e docentes universitários, a gente produz muito e a gente divulga pouco. E é muito importante que a gente abra esse diálogo cada vez mais frequente com a sociedade como um todo, em especial com os profissionais que vão poder utilizar os nossos dados de pesquisa para que possam efetivamente maximizar a potência deles na prática, como é o caso de advogadas e advogados. Com certeza. Então, é um espaço realmente para a gente ter esse diálogo, mas eu vejo que a doutora está sempre aí ativa em divulgando, democratizando o acesso à educação. Eu já queria parabenizá-la por essas iniciativas. E dando já início à nossa conversa, né, ao nosso diálogo, queria que a senhora pudesse tratar aí das especificidades e os desafios, né? Como que a gente pode entender esses desafios para ajuizar essas ações relativas à violência de direitos humanos de mulheres, porque a gente tem realmente muitas barreiras a superar, mas, além de tudo, a gente tem muitas questões específicas a resolver. A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse tópico? Sim, Paula, eu vou tentar dividir esse tópico em alguns subtópicos, mas fique bem à vontade para explorar o que você quiser melhor, ou se ao longo da minha explicação você for tendo outras ideias de intervenção, porque eu acho que essa questão do diálogo ela é bem legal. Tá? Quando a gente parte para estudar os processos, e é muito importante a gente parar para pensar isso, né? E o seu programa está ligado à Escola Superior de Advocacia. Então, é um espaço acadêmico, é um espaço para discutir dados. Né? Quando a gente deixa a subjetividade de lado e a gente parte para dados concretos, a gente tem uma possibilidade muito mais sólida de efetivamente se contrapor à realidade. Então, do ponto de vista objetivo e prático, o que nós temos para proteger a mulher contra a violência no Estado brasileiro? A gente tem a Lei Maria da Penha e a gente tem o processo civil. Né, o Código de Processo Civil, e a gente também vai fazer uso do Código de Processo Penal. Mas aí eu estou lhe provocando com uma pergunta. Quando, né, a gente tem uma lei híbrida, como é o caso da Maria da Penha, né, que é civil e é penal, e a gente faz uso para punir o ato de violência que ela leva a juízo, a gente faz uso da ação penal.
E a ação penal, ela efetivamente, ela só permite que a mulher visibilize em audiência e no processo uma violência ocorrida dia tal, hora tal, em lugar tal. Fazendo isso, a gente está, de fato, Paula, levando para juízo a violência intrafamiliar, que todo mundo diz em qualquer palestra que é cíclica? Com certeza não, né? Certamente não. Tá? Então, aproveitando aqui a analogia com a Covid, porque o meu doutorado é em saúde coletiva, então, a gente tem acompanhado muito de perto os epidemiologistas e os infectologistas brasileiros em relação à Covid. E eu acho que é uma analogia muito interessante da gente poder parar para pensar que é necessário que a gente se aproxime da violação de direitos humanos de mulheres da mesma forma, com a mesma seriedade que a gente está enfrentando a pandemia de Covid. Então, em primeiro lugar, os cientistas fizeram o quê? Estudaram os sintomas. Depois de estudarem os sintomas, foram mapear o genoma. Mapeando o vírus geneticamente, se chegou à vacina e se tem a conclusão que não há possibilidade, nós não temos conhecimento de tratamento ainda e muito menos de prevenção, mas já se derrubou por várias vias e sob várias óticas o uso da cloroquina. Mas as ações penais, elas são o quê, Paula? Elas são a cloroquina da violação de direitos humanos de mulheres. Elas são um engodo. Você permite que a mulher leve para juízo um fragmento do que ela viveu anos. E nem de longe o bem tutelado está sendo posto em juízo. Porque vamos pensar agora especificamente com o nosso Código Penal, que é de 1940. Então, ele tem que dialogar com uma lei de 2006. E ele tem que dialogar com a maior pandemia do século XXI. Então, este diálogo é extremamente complexo, para não dizer inviável. Tá? Mas, uma vez que a gente faz uso dele, uma injúria, tal e qual ela está tipificada no Código Penal, uma calúnia ou uma difamação, ela tem a mesma dimensão quando ela é proferida em âmbito doméstico, se a gente comparar com quando ela é proferida em âmbito social, decididamente não. Né? Uma injúria social é proferida contra você por um estranho ou por alguém que você não tenha uma convivência cotidiana. Então, você tem o seu bem lesado, é de fato a sua honra. Mas quando eu tenho uma mulher que está reiteradamente ouvindo que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra, que ela é imprestável, né? Que ela não é boa de cama, que ela é péssima mãe, e isso eu ouvido várias vezes ao longo de anos, né, de alguém que ela escolheu amar e que ela escolheu respeitar, ou se ela é uma idosa, ela ouve esse tipo de colocação do seu filho e do seu neto, como que ela sente essa injúria, ou como que ela sente essa calúnia ou essa difamação. O bem lesado desta mulher é a honra, Paula? Decididamente não. O bem lesado é a saúde. E se o bem lesado é a saúde emocional, mesmo os crimes de injúria, calúnia e difamação, em sede de violação intrafamiliar, eles são lesão corporal. Logo, são ações públicas incondicionadas. Tá? Porque o artigo 129 do nosso Código Penal é bem claro. Né? Lesão corporal é lesão à integridade física e ou à saúde da vítima. E se o conceito de saúde é o científico, ele precisa ser o da Organização Mundial de Saúde. Então, o conceito de saúde não pode abstrair a saúde emocional ou psicológica desta mulher. Então, você começa a observar que a gente tem uma dificuldade até de enxergar, de fato, qual é o bem lesado quando a gente está pensando numa ação penal. Tá? E isso implica de se questionar uma série de questões em relação a esse enfrentamento. E o assédio processual, que para mim é o segundo grande desafio, o primeiro que eu estou te colocando e desnudando é assim, Paula, a gente não encara a violação de direitos humanos de mulheres como uma pandemia séria que a gente precisa se aproximar dela do ponto de vista científico. Não basta produzir a cloroquina e levar sintomas para juízo. É necessário se pensar em como vai se levar o fenômeno que efetivamente precisa ser levado a juízo, que é a violência intrafamiliar. Como segundo ponto para você, a gente vai trazendo, olha, Paula, cuidado, porque
o que está tipificado no Código Penal para um crime social, ele pode ter uma outra roupagem para a violência intrafamiliar, como foi o caso que a gente abordou aqui dos crimes, dos supostos crimes contra a honra em âmbito social, que não são, o bem lesado não é a honra em violação de direitos humanos. Mas aí a gente tem uma outra questão aqui, né, que é o fato das faculdades de direito no Brasil, elas ensinarem a litigar. Concordo. E no momento em que elas ensinam exclusivamente a litigar, e eu não estou advogando a tese de conciliação e mediação em violação de direitos humanos de mulheres, porque isso não é viável. É viável conciliar e mediar quando a gente tem um conflito de família. Então, se o que a gente tem é um conflito, aplica-se o Código de Processo Civil e vai-se para conciliação e mediação. Mas se o que eu tenho ali é violência não é conciliável, em especial quando, depois de 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, o status desse crime deixou de ser menor potencial ofensivo para ser violação de direitos humanos de mulheres. Então, como que você vai efetivamente conciliar e mediar com todo o comprometimento da autonomia da vítima dentro desse contexto? Mas, quando você é ensinado exclusivamente a litigar, a gente percebe. E nós não estudamos 1, nem 2, nem 10, Paula. Nós estudamos 18 mil processos. Tá? Então, quando a gente para falar, a gente está falando a partir do que a gente visualizou nesses 18 mil processos, que já produziram mais de 60, eram 45 inicialmente, agora mais de 60 artigos científicos já publicados, 8 dissertações de mestrado já defendidas, e agora, na sexta-feira, dia 26, mais 3 dissertações que retomam essas 8 anteriores. Então, a gente vem produzindo maciçamente os dados para que eles possam efetivamente ser utilizados. Então, quando a pessoa, né, ou profissional, ele só aprende a litigar, ele não consegue visualizar ou ter a percepção clara de que não é razoável a gente se aproximar de violação de direitos humanos de mulheres no Brasil pelo Código de Processo Civil ou pela lógica, que é uma lógica conciliatória, né? Ou pelo Código de Processo Penal, que é uma lógica meramente retributiva. Então, qual é a lógica efetivamente que a gente precisa ter para se aproximar de direitos humanos de mulheres? A gente precisa ter a ótica do direito internacional e a ótica dos direitos humanos, que é uma lógica pouco explorada nas graduações de direito. Você vai se aproximar de direito internacional e de direitos humanos na pós-graduação, mas aí a gente produz bacharéis, são esses bacharéis que vão fazer o exame da ordem, que vão fazer os concursos públicos e que vão exercer os cargos de operadores do direito. Então, eles são míopes, eles têm pouquíssimo preparo de bagagem acadêmica e de bagagem de vida para poder lidar com grupos vulneráveis. E aí a gente tem um imenso arcabouço de opiniões subjetivas nas peças processuais. Ninguém, quando ouve um médico, um neurocirurgião relatando um procedimento cirúrgico, questiona esse procedimento cirúrgico, porque nós não estamos habituados a lidar com o ambiente, né, do ambiente cirúrgico como um todo. Mas como todos nós temos uma família e temos um lar, a gente acha que entende de família e a gente acha que a gente entende de lar. Então, a gente está ali diante daquele caso concreto, né, projetando e expressando os pensamentos e os sentimentos que a gente tem com a família da gente. Mas o que se aplica à minha família não se aplica a inúmeras famílias de outras mulheres em outros casos concretos, né? E aí a gente exige o tempo inteiro e bate muito na tecla de dizer que o leigo pode ter qualquer opinião sobre o fenômeno, mas o profissional que está efetivamente trabalhando com aquele fenômeno, ele não pode ter uma opinião subjetiva. Ele tem que estar pautado na ciência e no que preconiza a função, a funcionalidade do cargo que ele está exercendo. Então, um grande dificultador que eu vejo é exatamente a falta de qualificação acadêmica, e aí eu não estou falando de um curso teórico sobre violação de direitos humanos de mulheres. Não, a gente está falando, e a gente, inclusive, já produziu isso, né? É o produto final do meu segundo pós-doutorado, que foi um pós-doutorado em Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. O meu produto final, ele foi criar uma disciplina que possa ser ministrada na graduação ou na pós-graduação para diversos profissionais com cunho transdisciplinar do conhecimento básico aplicado.
a violação de direitos humanos de mulheres. Porque você observa que você tem muitas lives, muitos cursos, muitas palestras que vão abordar o assunto teoricamente. E você, enquanto advogada, vai ouvir, vai achar interessante, mas você não sabe como usar aquilo na sua petição. E é muito urgente que as pessoas consigam fazer uso do conhecimento que está sendo explorado enquanto qualificação nas suas peças processuais. Né? Então, nós temos muitos desafios. A lei, apesar de clara em alguns momentos e não depender de interpretações, na prática, quando ela vai ser utilizada, ela é deturpada. Né? Para te dar alguns exemplos bem básicos. Conflitos de competência. A lei é clara. Aplica-se à mulher independentemente da idade e da orientação sexual. Quando você ajuiza a ação, né, ajuize uma ação de infante ou de idosa numa vara especializada. Frequentemente, a vara vai declinar da competência porque não se sente competente para julgar infância ou idosa. Tá? E aí a gente está dizendo o que na prática com isso, Paula? Ela não é mulher? Tá? Então, no Brasil ou na nossa jurisdição, mulher tem prazo de validade ao ser heterossexual entre 18 e 59 anos? Isso é razoável a partir de que ótica? Absolutamente nenhuma. Né? Quando você pleiteia uma medida protetiva e você chega, vamos sair, passear um pouco pelo sistema de justiça. A mulher chega, faz um boletim de ocorrência, faz um pedido de medida protetiva na delegacia. Frequentemente a ela entregue um checklist para ela marcar qual das medidas ela quer. Só que o checklist, obviamente, ele só inclui o rol exemplificativo da Lei Maria da Penha. E não é à toa que o nome é exemplificativo, ele não é taxativo. E não poderia ser taxativo porque apenas diante do caso concreto, enquanto magistrado ou magistrada, eu posso refletir em relação ao que efetivamente protegeria aquela mulher. Então, eu não posso estar circunscrito ou circunscrita ao que aquela mulher pediu, porque eu posso bater o olho ali e verificar que não é bem aquilo que ela precisa. Vamos pegar o caso da juíza Viviane, que foi morta em dezembro, e que a gente já explorou em vários contextos. Veja, eu tenho aqui uma vítima magistrada. Apesar de magistrada, leiga em direitos humanos de mulheres. Vítima vulnerável com seu direito violado. O que ela pede como medida protetiva? Escolta policial. Quando esta medida protetiva foi avaliada pela magistratura, o que se fez? Deferiu o que ela pediu, mas se deixou de atentar para o que já é preconizado pelo CNJ e não se faz na prática, que é cadê o encaminhamento desse agressor para um grupo reflexivo? Porque a escolta não vai fazer com que ele avalie o que ele está fazendo. No momento em que ele melhora, baixa a guarda e a filha demanda dela que vai entregar um presente de Natal para o pai, ela é morta. Mas por que ela pediu a revogação da medida? Ela tem todo o direito como vítima de pedir. Quem não deveria ter deferido a revogação sem uma audiência de justificação foi o magistrado ou magistrada que deferiu a revogação. E aí a gente tem um outro grande desafio, Paula. Como é que a ação mais acessada pelas mulheres brasileiras em busca de proteção é a medida protetiva e a medida nasce morta? Porque você defere, aí não há fiscalização de cumprimento e você revoga ou extingue essa medida sem resolução de mérito. É quase 100% das situações. Qual é a efetividade deste deferimento sem a resolução de mérito? Sem você chegar a uma audiência de justificação, oportunizar o contraditório para esse agressor e concluir esta ação é procedente ou improcedente? Qual é o rastro que essa medida está deixando no sistema para alertar o sistema? Nenhum. Porque elas são absolutamente extintas, revogadas, sem resolução de mérito. E aí, mais uma vez, a gente tem um artigo sobre isso, sobre a importância do julgamento de mérito das medidas protetivas. Né? E por aí vai. Então, assim, são inúmeros os desafios objetivos que, em pesquisa, nós identificamos como lacunas
na efetividade e no fato de se buscar o mínimo de eficácia para a Lei Maria da Penha. E, em relação a isso, a gente está entregando para a ESA São Paulo um presente, que ele é resultado de grupos focais que foram feitas com todas as instituições do sistema de justiça, com integrantes de todas elas, discutindo todas as lacunas que nós achamos. E depois de 240 horas de reuniões presenciais, esses profissionais conseguiram construir 442 proposituras para melhor aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil. E a gente está entregando isso para a ESA em forma de manual, para que a gente possa efetivamente divulgar aos quatro ventos, né? E quando alguém pergunta assim, mas 442 proposituras, e se só uma prestar? Eu disse, nossa, se só uma prestar, está ótimo. A gente tem um ponto inicial. O que não dá é para a gente permanecer onde nós estamos em 2021, que é discutindo o que é meramente teórico, sem um ponto de partida prático, para efetivamente dar alguma resposta para essas mulheres. Exatamente. Porque o índice de prescrições, quando a gente vai estudar, né, por exemplo, Paula, as ações penais, quando nós estudamos um lapso temporal em um único estado brasileiro, entre 2014 e 2018, lamentavelmente, eu teria que te dizer que o número de prescrições excedeu em quase 6 vezes o número de condenações. Nossa Senhora. E a prescrição, inclusive depois da sentença condenatória. Então, eu não tenho nem a eficácia da sentença condenatória. Eu tenho um número de sentenças condenatórias que geram 1/4 de guias de execução penal que ainda não são a certeza da punidade. Então, o que nós temos efetivamente vigentes no país, Paula? A impunidade. Concordo, assim, realmente a sua fala, essa primeira fala inicial, essa primeira pergunta, traz inúmeras reflexões, né, desde esse estereótipo do que é ser mulher, qual é o papel enquanto mulher, e quanto que esse estereótipo ele contribui para a violência, e aí isso se refletindo no nosso poder judiciário, se refletindo na questão de processo, e tudo mais que você trouxe para nós. Então, assim, só esse primeiro tópico já dava toda o nosso encontro, e realmente fico muito feliz, na perspectiva do programa mesmo, porque é algo que vai estar no YouTube, é algo que vai estar no podcast. Então, é exatamente isso, ele está aos quatro ventos, algo que já está muito atrasado, né? Então, como você mencionou, se tiver uma que a gente consiga colocar e aplicar, já é um grande avanço, porque a gente tem aí inúmeros desafios a superar ainda em no século XXI, né? 2021 já está aqui, 20 anos já desse século, e a gente está aqui aparentemente patinando nas mesmas questões. Mas aí, passando para o nosso segundo ponto, né, para a gente poder continuar aí conversando, tem muitas questões, e até ali no seu currículo, as suas palestras relacionadas à violência institucional, violência por poderes, né, e você trouxe um pouco isso na sua primeira fala, mas eu acho que é um conceito que sempre gera muitas dúvidas. Você poderia desenvolver um pouco mais qual que é a diferença de um e outro, e como isso impacta no nosso tema? Sim, Paula, e é interessante observar que o conceito de violência por poderes é um conceito brasileiro e espanhol, né? Porque quando a gente fala, a gente sabe e a gente acaba utilizando muito o conceito de violência institucional, que é a perpetrada por um agente institucional que, ao invés de sua ação promover um benefício para o usuário daquela ação, promove um dano para aquela ação. Tá? E quando a gente for estudar processos brasileiros, que esse é o nosso foco, nós identificamos um segundo tipo de violência dentro do sistema de justiça, uma vez que as ações são ajuizadas de violação de direitos humanos de mulheres, que é quando o agressor ele faz uso do sistema para violentar. Tá? E quando o sistema se deixa utilizar, a gente está dizendo que a gente tem um tipo específico de violência institucional. A gente tem a violência por poderes. Ele usa o poder e ele utiliza aquilo contra a mulher. De que forma? Então, quando, por exemplo, uma vítima... E aí, para te dar uma ideia, a gente estudou os processos todos, mas a gente também entrevistou mais de 500 vítimas. Tá? Assim como a gente entrevistou 280 agressores. Então, eu queria ouvir dessas pessoas como é que elas percebiam os dados de pesquisa da gente, tá? Então, quando a mulher diz assim, é um absurdo, porque
o meu ex-marido, ele mora num carro, ele não tem endereço fixo. E aí, o que acontece? Para fugir da intimação, e tem um mandado de prisão ou uma medida protetiva deferida contra ele, ele só estaciona o carro em lugares diferentes e dorme em lugares diferentes. Então, o oficial de justiça vira para mim e diz assim, quando a senhora souber onde ele está, a senhora avisa que a gente vai lá. Ou seja, a violência por poderes está posta. Você dá para a vítima uma atribuição que é do Poder Judiciário. Ela não pode fazer o papel do oficial de justiça. Tá? Quando ele dá o endereço errado, ele dá um endereço falso para as intimações, e você tem a mesma intimação publicada 10, 12 vezes por erro de secretaria da vara, eu tenho uma violência por poderes. Ela não é diretamente perpetrada pelo agente, mas a ineficácia da ação ou da omissão dele permite que o agressor use aquilo em favor dele. Vamos pensar num tipo de vítima muito peculiar. Então, enquanto psicóloga, por exemplo, eu atendo hoje 28 ainda vítimas exclusivamente do âmbito jurídico. Então, elas são advogadas, mas elas são predominantemente delegadas, juízas e promotoras. Das minhas 28 vítimas, Paula, quantas ajuizaram uma ação ou pediram uma medida protetiva? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, zero. Quando eu pergunto para elas, por que vocês não fizeram isso? Porque o sistema não funciona. Eu disse, mas você tem consciência de que o que você está me dizendo é que você não funciona, né? Porque você é o sistema. O sistema não está fora de você. Você faz parte, você integra o sistema. Você é uma delegada, você é uma juíza, você é uma promotora, você é uma advogada. Você é o sistema. Não, eu só vou me expor no sistema. O sistema não funciona. Então, se ela, que é efetiva do sistema, não percebe a possibilidade dele ser eficaz, o que eu vou dizer para outra mulher? Das 28, eu tenho uma outra pergunta para você, Paula. Quantas me pediram, né, terapia de casal? 22 Todas. das 28. Ah, eu ia falar todas. Tá? 22 das 28. Então, elas estão me dizendo a mesma coisa que a vítima leiga me diz, que é, o que eu queria mesmo era que a violência cessasse. Exato. Se tiver alguma chance dele entender o que está acontecendo aqui, eu gostaria. E aí, se eu tiver a possibilidade de escolha, quando eu sou chamada como consultora para processos, e às vezes acontece, não é tão frequente, mas já aconteceu um número de vezes significativa de eu ser chamada simultaneamente pelo agressor e pela vítima para funcionar como consultora. Na hora que eu tenho que escolher de um caso concreto, eu vou sempre preferir trabalhar com o agressor. Por quê, Artenira? Porque eu acho que eu ajudo melhor a vítima. Se ele entender o que ele está fazendo, eu gero uma possibilidade maior de libertação desta mulher. Tá? Então, aqui a gente está num terreno muito delicado. O que a gente verificou, Paula, com agressores encarcerados? Quer estejam presos por feminicídio, quer já tendo condenados, cumprindo prisão preventiva, ou estão presos por descumprimento de medidas. Quando eles são encarcerados e nenhum trabalho é feito com eles, o que eles todos me disseram em grupos reflexivos? Eu só pensava no dia de sair para eu matá-la. Eu estava ali por culpa dela. Contando a vítima. Seja, você gera uma penalização para ele que vai colocar essa mulher em risco se você só encarcerar. Então, mais uma vez, a gente está diante de um contexto muito complexo, que é o cerceamento de liberdade por si só não é suficiente. Mesmo o feminicida condenado, nós não temos nem prisão, nem pena de morte, nem prisão perpétua no Brasil. Ele vai sair. E mesmo de dentro da cadeia, ele continua se relacionando com mulheres. Quer seja a namorada que vai para a visita íntima, quer seja a mãe, a filha que vão para as visitas. E o padrão dele de comportamento é o mesmo. Então, virar as costas para esse agressor é também desproteger essa mulher. Então, a gente está diante de um fenômeno extremamente complexo. É violência institucional quando eu não enxergo nada disso. Porque quais são os 3 grandes tipos de erro médico? E aí vamos para outra área que eu atuo bastante, né? Porque sou professora da graduação de medicina.
a gente vem aqui, o médico erra por imperícia, e o que é imperícia? Falta de conhecimento técnico. Se eu identifico numa peça processual uma afirmação que tem zero de embasamento técnico ou científico, eu tenho uma atuação imperita de quem produziu a peça. Tá? Então, por exemplo, quando advogados de defesa do agressor fazem uso de uma lógica meramente penal para construírem peças processuais que vão injuriar a vítima, desqualificando-a, tornando-a ré do processo, eu tenho uma imperícia. A primeira coisa que eu penso quando eu leio uma peça advocatícia nesse porte é: esse advogado, essa advogada, desconhece por completo violação de direitos humanos de mulheres. Ele está num litígio penal de violência social, é imperito ou é imperita, e vai ajudar muito pouco a pessoa que está sendo representada ali. Exatamente. Tá? 71% das vítimas têm filhos menores com seus agressores. Como é que esse mesmo profissional vai equacionar isso na vara de família? E trazer para a vara de família o fato de que não está acontecendo um conflito conciliável, e sim uma violência. E em sendo violência, como é que efetivamente se vai pensar na convivência desse agressor com seus filhos? Né? Essa semana me chegou um caso muito interessante, onde eu tenho uma vítima operadora do direito e um bebê de meses, num contexto de ação penal e de medida protetiva deferida. Como deve ser a convivência desse bebê com esse agressor? E aí, para dar um nó na situação, eu perguntei para a advogada: a senhora já considerou que eu preciso dar duas possibilidades de convivência, pensando no cenário da Covid sem? Porque se ele vai te retirar o bebê da casa da mãe para levar para um lugar qualquer, não pode ser um lugar para cada vez. Ele tem que ir para um único lugar. Quem mora nesse lugar vai apresentar os exames de Covid em juízo? Esses exames vão ser a cada 2 meses para eu poder garantir a falta de risco para a Covid desse bebê? Aí eu estou pensando só na Covid. Tá? Então, assim, eu não tenho como tomar esse tipo de decisão nesse nível de complexidade para não impactar negativamente na vida de todos os envolvidos sem o mínimo de conhecimento transdisciplinar. Então, é violência institucional todo ato praticado diretamente por um operador do direito que me evidencie omissão, negligência e imperícia, colocando essas vidas e o futuro dessas pessoas em risco. E é violência por poderes quando, por inoperância do sistema e falta de acompanhamento e supervisão do sistema, você permite que o agressor seja beneficiado por erros do próprio sistema. Nossa, realmente é impactante, né? Todas essas questões de dados que eu acredito, né, que realmente falta a conscientização. Então, é muito importante você trazer essa questão de dados, porque algumas pessoas tratam da questão, acho que estão tratando a questão por um senso comum, né? Eu li sobre, eu vi sobre, no caso do que você está mencionando, não, um estudo de casos, né? Um estudo prático, ouvindo, vendo e etc. Então, realmente, a questão aí sendo tratada da forma mais próxima possível, justamente porque eu não quero só focar no problema, como você mencionou, vocês estão focados aí em buscar qual é a solução. Às vezes, tratar a vítima não é a solução, e às vezes as pessoas ficam, nossa, chocadas, como assim vou tratar o agressor? Claro, né, porque é um ciclo de violência. E aí, entrando nessa questão, né, do ciclo de violência, esse dano causado aí em relação à mulher, como é que a gente poderia entender esse dano existencial em violência doméstica ou familiar? Né? Como que esse dano chega a ser considerado como um dano existencial nesses casos? Olha que interessante. A gente, para responder essa sua pergunta, vai retomar a sua primeira pergunta. Tá? Quando a gente vem colocando, olha, vamos atentar para o fato de que as ações penais em sede de Lei Maria da Penha, elas só levam para juízo um fragmento do fenômeno. E aí a gente está vendendo isso para a mulher como se ela estivesse enfrentando a violência doméstica. A gente vem dizendo, não, você está tomando um sintomático. Você está com febre, a gente está te dando um antitérmico. Você está com falta de ar, a gente te coloca no oxigênio. Isso não é um tratamento para a Covid. Isso é um tratamento para os sintomas.
Tá? Então, a gente parou para pensar o seguinte, olha, se a gente critica o fato de que só o cerceamento de liberdade, porque muita gente advoga até dizer assim, porque as penas da Lei Maria da Penha são brandas, a gente devia efetivamente pesar a mão nas penas. Gente, é pesar a mão nas penas ou combiná-las com outras alternativas pedagógicas que permitam que se repense o fenômeno. Tá? Então, se a gente está advogando a tese que não necessariamente é aumentar o tempo de privação de liberdade que vai resolver a situação, se a gente está levantando a tese de que, olha só, é absurdo e as mulheres não conseguem entender isso, especialmente quando elas não são operadoras do direito, porque elas chegam para mim, Paula, para dizer o seguinte, nossa, eu falei na delegacia, eu falei na audiência sobre a violência psicológica que eu sofro, e a juíza não quis saber disso. É porque ela não entendeu que ela está ali em juízo pela violência física, pela lesão corporal do dia tal. Só que ela está me dizendo, e aí soa muito forte para mim o relato de uma vítima que veio de Recife para São Paulo, fugida da família dela, dos filhos dela, do emprego dela, porque ela apenas levou 8 facadas. E veio ficar numa UTI em São Paulo. Diante desta mulher, que foi uma das vítimas que mais me ensinou, quando ela diz assim para mim, Paula, eu até passaria pelas 8 facadas de novo. Mas o que mais me doeu, o que me destruiu por dentro, foi ler o depoimento que ele fez contra mim na delegacia. Nossa. Eu me senti destruída. Quando ele disse que eu não sirvo para nada, que eu não sirvo nem para limpar o chão do banheiro dele. Esse foi o homem que eu escolhi para amar e que é pai dos meus filhos. Isso dói muito mais do que uma facada. Quando uma vítima de estupro, Paula, ela me relata, enquanto profissional de saúde mental, o que mais a perturbou durante o estupro ou como consequência do estupro, ela não me relata dor física. Mesmo que ela tenha tido dilaceração vaginal para pegar ponto. Ela me relata que o que mais a transtornou foi o sentimento de humilhação, o sentimento de nojo, o sentimento de impotência. Então, ela me relata a dor psicológica. Então, quando a gente ouve a vítima, e a gente precisa ouvir a vítima, e a gente não está legitimado para falar no lugar dela, ela precisa ser ouvida, a gente precisa atentar para o que ela efetivamente está valorizando. Então, quando ela diz, eu não entendo, porque se eu tenho que ir para uma audiência e eu não posso falar de tudo que já aconteceu, por que eu vou para a audiência? Tá? Então, quando a gente parou para pensar, né, juntos, né, num grupo de pesquisa, para avaliar qual seria a ação que permitiria ser levada a juízo a violação de direitos humanos de mulheres, na sua íntegra, na sua ciclicidade, na sua dimensão real. Aí a gente foi estudar no direito italiano, no direito peruano, um instituto que foi trazido e importado da Itália e do Peru, mas que só foi incorporado com sucesso até agora ao direito do trabalho. Então, a gente tirou esse empréstimo do direito do trabalho, que é o que acontece com essa mulher aqui, né, em violação de direitos humanos em sede intrafamiliar ou doméstica, é um dano existencial. Ela tem todos os seus papéis de vidas comprometidos. Ela diminui a sua capacidade laboral, muitas deprimem, muitas têm ideações suicidas, elas diminuem a sua capacidade de exercer a maternidade, elas diminuem a sua capacidade de ter amigos e de sentir prazer na vida ou na sua socialização, e elas se autodefinem com muita frequência, Paula, com muita frequência. É o que mais me chama a atenção, e aí eu vou tomar emprestado a palavra delas. Artenira, eu me sinto morta em vida. Então, se ela se sente morta em vida, qual é o bem lesado? É o projeto de vida dessa mulher. Quando ela muda de trabalho, quando ela muda de cidade, quando ela muda de bairro, para fugir da violência. Ela está tendo que fazer escolhas que ela não teria que fazer se essa violência não existisse. Eu altero as possibilidades de vida dessa mulher. O que está em jogo aqui é a existência dela. O que ela idealizou livremente como sendo a prioridade do seu projeto de vida.
ela fica impedida de tomar decisões sobre a sua própria vida. Tá? Daí a gente vira advogando a tese de que a ação de dano existencial é a principal ação, e aí eu vou deixar como um desafio para os advogados e advogadas que estão nos assistindo, de configurar o dano existencial ou o dano ao projeto de vida de suas clientes e passarem a provocar as varas especializadas, ajuizando não ações penais, não medidas protetivas, mas a ação de dano existencial nas várias especialidades. E aí alguns dizem assim, mas os magistrados vão declinar da competência. Gente, se a gente não começar a fazer o correto, a gente não vai chegar lá. Declinou da competência, vamos discutir no tribunal, vamos discutir no Supremo. Vamos entender o que está por trás, efetivamente, dessa ação. E é uma ação civil, ela não prescreve, eu resolvo o problema das prescrições. É uma ação que ela só vai ser materializada se essa mulher puder demonstrar esse dano generalizado em juízo. Então, ela não vai poder falar só de uma violência, ela vai ter que exemplificar detalhadamente o ciclo inteiro. Tá? Eu vou satisfazer a necessidade dela de trazer para juízo o todo que ela passou, eu elimino a possibilidade de prescrição e eu não estou adstrita à pecúnia. A sentença não precisa só definir um valor financeiro, mas ela pode incorporar como uma ação cível ações pedagógicas fundamentais, que vão desde o encaminhamento para psicoterapia compulsória, para pedidos de desculpa em redes sociais, que, pasme, é a consequência mais desejada pelas vítimas. Quando a gente dá opções para elas escolherem, se você pudesse escolher a sentença, o que você escolheria? É em quase 100% das situações. O reconhecimento, ele poder reconhecer que ele fez contra mim foi violência e ele poder se desculpar. E se desculpar publicamente, porque durante todo o processo, ele deteriorou a imagem dessa mulher. Então, ela ter um momento de reparação dessa deteriorização, para ela, normalmente é muito importante. Então, o dano existencial, ele traz todas essas possibilidades. E o dano existencial já está muito bem configurado em artigos científicos já publicados, que, se você desejar, a gente já disponibiliza todos os artigos que embasam a minha fala aqui com você hoje, tanto de lesão à saúde psicológica como lesão corporal, de dano existencial, de julgamento de mérito de medidas protetivas. A gente tem isso muito bem configurado para embasar peças processuais. E, para mim, é um prazer imenso quando eu percebo um artigo que a gente escreveu, que a gente produziu, um produto acadêmico ser utilizado por profissionais para fundamentar os seus posicionamentos em juízo. Porque aí a gente percebe a utilidade maior que é o conhecimento científico. E aí, para a cereja do bolo de dano existencial, dia 26, agora na sexta-feira, às 18h30, também posso disponibilizar o link para você, né, e para todos os seus telespectadores e ouvintes. Sim, por favor. Tá? Nós temos a defesa da dissertação de um magistrado, meu orientando, magistrado com tripla competência, com competência para a violência doméstica, para a infância e para a família, onde ele traz a dissertação dele, é o dano existencial como ação que pode dar, de fato, efetividade à Lei Maria da Penha no Brasil. Nossa, incrível, realmente, uma dissertação, se puder depois passar, vou com certeza divulgar. São informações muito importantes, eu acho que é um diálogo bem franco, e quando falaram da Ternira, eu falei, gente, realmente quero muito ter essa conversa, ouvir e aprender, porque são diversas formas de falar sobre esse tema, mas é uma forma muito clara como você tem trazido isso para nós, e assim, realmente é algo chocante ao mesmo tempo que é algo que não é para chocar e estabilizar, né, estagnar, mas algo para o que a gente pode fazer a respeito disso, a partir do próprio sistema de justiça que nós temos. E aí eu vou para nosso último tópico, infelizmente, nem vi passar nesses últimos 10 minutinhos já, algo que eu
com certeza vou chamá-la novamente para o Entre Elas, uma conversa franca, para eventos também. Eu acho que é um diálogo que tem que se manter com frequência. A gente está nessa busca por mudança, e você aí, né, na parte de frente, né, no front da questão. Então, realmente, parabenizo novamente por tudo isso. E entrando aí no nosso último tópico, né, sobre a complexidade dessas perícias técnicas, que foi uma coisa que você mencionou em alguns momentos da sua fala, né, que vão se atentar aí para o preconizado no Código de Processo Civil, e aí já une um pouco no que você falou agora ao final do Código de Processo Penal, da Lei Maria da Penha e com o Código de Processo Civil. Paula, a questão das perícias ela é bastante complexa, né? Porque do mesmo jeito que a graduação do operador do direito ela tem lacunas significativas para que ele possa atuar com grupos vulneráveis e atuar em violação de direitos humanos, a graduação de profissionais da saúde, isso inclui psicólogos ou da assistência, que vai incluir assistentes sociais, médicos, ela carece muito de conhecimento em relação à violação de direitos humanos de mulheres e à própria violência intrafamiliar. Tá? Então, o que acontece aqui? Quem são os peritos oficiais? Os peritos oficiais são profissionais que prestaram um concurso para os tribunais de justiça. Então, eles são funcionários do Tribunal de Justiça. Mas não existe nos tribunais de justiça brasileiros nenhuma qualificação sólida para que eles consigam, por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial entre violação de direitos humanos de mulheres e alienação parental. E no momento em que, por exemplo, eles não percebem isso, a produção de um laudo de perícia não técnico passa a ser muito possível. E aí eu tenho 2 advogados que precisam fazer uso dessa prova e eu tenho um magistrado que pediu a prova para o seu convencimento. E aí, uma das formas que a gente tem o tempo inteiro deixado claro para os advogados e para os próprios magistrados em cursos para magistratura é que, assim, não peçam uma perícia sem quisitação, sem que vocês digam exatamente o que vocês querem saber. Não aceitem uma perícia como prova indiscutível se ela não está atenta minimamente ao que preconiza o Código de Processo Civil. Você não pede uma perícia de engenharia para um arquiteto. Tá? Então, como é que você vai pedir uma perícia neurocirúrgica para um homeopata? Você não vai. Então, não é qualquer psicólogo ou qualquer assistente social que vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial entre violência doméstica e alienação parental. Mas o Código de Processo Civil é muito claro em dizer que o perito, uma vez designado, ele deve apresentar para o juízo a comprovação da sua expertise. Ele tem artigos, ele tem publicação na área, ele tem alguma qualificação formal na área, é especialista nisso, né? Então, assim, eu não posso pegar um generalista e achar que eu vou no currículo do perito e está lá. Ele é especializado em psicologia educacional. Ele fez psicologia educacional do começo ao fim do seu currículo. E aí ele vai fazer uma perícia de alienação parental? Né? Esse juiz precisa saber quem é o profissional que efetivamente ele está designando para fazer. Ah, mas ele é o profissional da vara. Sim, mas ele, em algum momento o juiz teve essa preocupação com esse ponto específico do Código de Processo Civil, de verificar se esse profissional ele tem essa especialidade ou ele está preparado para isso. Tá? Na hora que eu tenho uma perícia diante de mim, os conselhos regionais e federais, tanto de psicologia quanto de serviço social, são claros em dizer, né, que uma perícia, uma vez que você traga uma afirmação para uma perícia, ela precisa estar fundamentada metodologicamente e ela precisa estar fundamentada teoricamente. Em qual teórico você está se baseando? Qual foi a metodologia para chegar nesta conclusão? Eu não posso ler uma perícia e achar só que é um conjunto de relatos subjetivos que se colheu das partes. Como assim você faz uma perícia nesse nível de complexidade e você não correlaciona os dados das entrevistas com as provas materiais acostadas nos autos? Quando um perito diz para mim, não, eu não gosto de ler o processo porque eu vou me sentir contaminado.
Aí eu digo, pera lá, mas você está produzindo uma prova para o processo. Se você não ler o processo, você vai poder falhar muito no que você está produzindo. Tá? Então, eu não leio um processo, eu não converso com pessoas próximas do meu paciente se eu estou na clínica, no meu consultório particular. Mas se eu estou produzindo uma prova para o Poder Judiciário, que vai ser usada num processo, eu preciso ler o processo inteiro. Eu preciso efetivamente considerar as provas dos autos. Então, eu acho muito pertinente e é muito interessante que a gente pegue um ponto também muito polêmico, que é, por exemplo, Paula, alguns profissionais dizerem que não admitem que os seus contatos com as partes sejam gravados. E aí, quando alguns profissionais dizem, mas eu aconselho o meu cliente a gravar, eu vou dizer certíssimo. Porque a gravação com o seu cliente sendo interlocutor, ela é prova lícita. E diante do seu cliente dizer A e o perito dizer B, vai prevalecer o que o perito disse, salvo se estiver gravado. Então, a gente já precisaria ter, de novo, perder esse medo de ataque e garantir o que a gente profissionalmente está fazendo. Eu estou aqui num bate-papo com você, que você vai colocar no YouTube, em podcast, então eu preciso estar embasada para dizer o que eu estou dizendo. Do contrário, eu não posso aceitar seu convite para dialogar com você. Se eu aceito fazer uma perícia, eu garanto o que eu estou fazendo do ponto de vista da solidez técnica e metodológica. Então, não há problema algum de gravar e acostar aos autos a gravação para que o juiz entenda como foi que eu cheguei a determinadas conclusões. Eu vou aplicar testes e eu vou acostar aos autos os testes. Testes psicológicos, resultados de testes psicológicos são como radiografias. Eles podem ser oferecidos para o assistente técnico ou para outros profissionais verificarem se o seu parecer conclusivo ele está coerente com os resultados dos testes que você aplicou. Então, a gente precisa acabar com esse hábito brasileiro nosso de nós não querermos ser contrariados hora alguma, momento algum. A gente precisa ser mais profissional e garantir que o que a gente está fazendo é suficientemente bom para eu produzir um laudo que possa ser avaliado por outro profissional, que possa ser discutido numa audiência de instrução e, como perita, eu estar lá, conforme preconiza o Código de Processo Civil, para prestar esclarações sobre o laudo de perícia que eu fiz oficialmente por designação do juízo. Olha, realmente uma aula de processo, uma aula sobre a questão de perícia e tudo isso envolvendo a questão da violência como uma questão sistêmica, né, como você mencionou, não só no âmbito do poder, é uma questão aí social que acaba, né, tendo esse reflexo justamente em como eu organizo a forma pela qual, será que eu estou sendo uma questão, um estado punitivista, estou cuidando realmente da questão, ou simplesmente estou utilizando de um método paliativo que não está ali realmente solucionando o problema anterior, e a gente tendo aí casos trágicos, como você mencionou, e às vezes pessoas que estão no sistema, né, aqueles que mais conhecem o sistema jurídico, sabendo que tem algo aí de errado que não faz com que ele vá para frente, e você pontuou aí belíssimamente todos esses desafios que a gente tem a superar. Então, assim, eu estou maravilhada com a sua fala. Infelizmente, não a conheço pessoalmente, essa é a primeira vez que eu a vejo, e isso tem acontecido com frequência na pandemia e aqui no programa Entre Elas. Acho que, assim, 80% das minhas convidadas eu conheci por conta da pandemia, né? Eu acho que o mundo virtual, se a gente souber aproveitar bem, traz essas grandes benesses, como foi conhecê-la, e novamente reitero que quem está nos ouvindo, né, no podcast, no momento que ele for para o podcast, quem vai nos assistir aí no YouTube, sigam a Ternira, reflitam sobre toda essa fala, é o que eu vou reescutar o nosso programa, porque assim, ao momento que você foi falando, até quando você parava de falar, ai meu Deus, preciso falar agora, que eu estava já refletindo sobre várias questões, então assim, realmente uma pontuação e, assim, certeira, né, nos pontos que a gente precisa refletir, não é aquela questão generalizada, existe a violência contra a mulher, isso a gente já sabe. Nós temos uma legislação interna, nós temos legislação internacional, mas o que realmente a gente pode fazer a respeito para que cada mês, né, a gente não tenha ali um número gigantesco de pessoas fatais ou vítimas de violência
que estão sofrendo violência, como você mencionou, psicológica, às vezes não é nem a física que é aquilo que vai impactar aquela mulher. A minha frase mais forte que você mencionou hoje é o que aquelas crentes falaram, né? Eu estou morta, estou ao mesmo tempo que eu estou viva. Então, como que esse dano existencial pode ser, de alguma forma, daqui para frente remediado? Afinal de contas, a gente tem o direito justamente para buscar a harmonia social e não ser um mecanismo para reforçar esse tipo de injustiça. Então, olha, realmente, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que você aceite meus próximos convites, ou no Entre Elas, ou em eventos aí acadêmicos, porque é uma voz que precisa, né, ecoar para os 4 cantos. Receberei com muita gratidão se você puder me enviar os trabalhos que você mencionou, se puder de alguma forma divulgar e falar para onde as pessoas podem buscar, e realmente é muitíssimo importante. Agradeço a presença da professora Ternira hoje aqui conosco. Agradeço à Escola Superior de Advocacia por nos dar esse espaço aí de diálogo e de divulgação de um tema tão importante. Agradeço a todos e todas que nos ouviram até esse momento. Muito obrigada, Ternira, pela sua gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço muitíssimo a possibilidade, porque, como eu te disse no início, eu acho que a gente trabalha em vão e o nosso trabalho não tem alcance social se a gente não puder estar compartilhando esse trabalho. Nada me orgulha mais do que ver trechos dos nossos artigos utilizados em peças processuais de todos os operadores do direito de diferentes categorias, porque aí a gente consegue dar resposta não só para quem está trabalhando, Paula, mas o nosso compromisso maior é de tentar traduzir para a linguagem do direito a expectativa dessa vítima e a complexidade que a gente observa no fenômeno que ela está vivenciando. Então, quando a gente parte para trazer questões novas em termos de doutrina, como, por exemplo, vamos pensar no dano existencial enquanto ação importante para ser impetrada nas varas especializadas, a gente vem de todo um raciocínio de entrevistas com essas vítimas, de estudo de processos, para ver como é que sai aqui, né? Como é que a gente leva isso aqui para juízo. Não vai ser através da ação penal, porque a gente não vai poder esperar a reforma do Código Penal, é através do quê? Né? Como é que a gente daria mais efetividade para a medida protetiva? É julgando o mérito da medida? Então, vamos estudar qual é o embasamento jurídico que a gente tem para defender essa tese. Né? Como é que resolve conflito de competência quando se diz que infante não é mulher ou que idosa não é mulher? Então, as varas de infância, as varas de família e as varas de idoso, elas vão efetivamente fazer uso da Lei Maria da Penha? Tá? Então, a gente vem discutindo isso em termos práticos, e é isso que a gente tem tentado, Paula, porque as mulheres não aguentam mais, os agressores também não, e os próprios operadores do direito. Essas discussões teóricas, que a gente não sai do lugar, eu digo, gente, é como se na Covid a gente estivesse descrevendo o tempo inteiro a cova que o paciente foi enterrado. Ninguém ficou, em 1 ano de Covid, ninguém ficou discutindo os sintomas nem as covas. Se ficou indo atrás do mapeamento do genoma, né, do mapeamento genético para se chegar à vacina. Se foi atrás de detalhar aquilo cientificamente e produzir soluções, né? A vacina, não a cloroquina, que é o que a gente vem produzindo aí desde 2006. Então, é encarar com a mesma seriedade científica, e eu digo muito para os nossos alunos isso, que, assim, com muito orgulho, a ciência hoje passa a ocupar um outro espaço nesse nosso governo, né? Porque sem a ciência não é possível chegar a soluções efetivas para muitos dos males sociais. E a violência contra a mulher é a segunda pandemia dentro do Covid. Então, antes do Covid, era a maior pandemia do século. Agora é uma pandemia colateral ao Covid. Tá? E por isso ela não pode ser ignorada. E a gente precisa se aproximar dela pela mesma via. Dados, ciência, discussão doutrinária séria, que dê alternativas para esses advogados e para essas advogadas e para a Defensoria Pública provocar o sistema e fazer esse sistema rodar. Porque, por enquanto, a gente tem um dispositivo high-tech, que é a Lei Maria da Penha, e a gente está tentando fazer com que ela rode na vitrola. Não vai rodar. Então, o que a gente quer é transformar essa vitrola num dispositivo high-tech, com advogados e advogadas aguerridas no Brasil inteiro, que possam enxergar para além do que está posto e fazer a vitrola, né, substituir a vitrola e fazer esse dispositivo de fato rodar.
Excelente, maravilha. Entendeu? Encerrou, já tinha falado coisas incríveis e encerrou brilhantemente a sua fala. Agradeço novamente. Ficamos aí à disposição e mantemos o contato. Muito obrigada. Com certeza, nós também vou disponibilizar todos os materiais citados aqui para você ver como que faz, se a gente consegue sitiá-los no site da ESA, disponibilizar, porque são materiais acadêmicos e eu acho que são relevantes, né? E nada mais importante para mim do que a Escola Superior de Advocacia, porque é o espaço da ciência dentro da Advocacia Nacional. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigada novamente a ESA São Paulo por esse espaço. A gente vai se encontrando entre elas e a Tenina a gente vai se encontrando porque eu falo agora que eu conheço, nunca mais largo e realmente foi muito incrível e eu espero ter aí diversos projetos em conjunto. Conte com o nosso apoio sempre. Com certeza, será um prazer muito grande. Todos os seus convites já estão previamente aceitos. Excelente, muito obrigada. Obrigada. E boa noite a todos e todas. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.